Ao vivo, agora são exatamente 14 horas mais 30 minutos, diretamente aqui dos nossos estúdios. Estamos ao vivo pelo canal 59 e também pela internet no verdadeexpressão.com.br, no Facebook, pela página da TV Transamérica e também pela página do Verdade Expressão do Facebook. Você pode nos acompanhar por lá, fazendo a sua pergunta, o seu comentário ou a sua crítica lá. E também pelo WhatsApp. Nós temos aí o WhatsApp, o 41 99 613 3677. Nós estamos aí numa sequência de entrevistas com pré-candidatos a presidente, governador e senador. E hoje nós temos aí uma figura expressiva no Paraná, pelo menos na parte de educação. Ele ajudou a criar uma das maiores potências de ensino hoje no Paraná, que é o professor Oriovisto Guimarães. Ele é natural de Batatais, São Paulo, veio aqui para o Paraná com 3 anos de idade e ele foi diretor-presidente do Grupo Positivo, que foi fundado em 1972. Uma boa tarde, Oriovisto Guimarães, pré-candidato ao Senado. É uma honra recebê-lo aqui. Boa tarde para você, boa tarde a todos os telespectadores e muitíssimo obrigado pelo convite e por essa oportunidade de falar com a sua audiência, que eu sei que é bastante expressiva. Conta um pouco da sua história, como que surgiu o Grupo Positivo, da onde que você idealizou juntamente com mais pessoas? Então, se você me permitir, eu vou, já que sou pré-candidato, é importante que as pessoas me conheçam, saibam um pouco da minha vida, eu vou fazer um breve resumo, assim, como você disse, eu vim para o Paraná aos 3 anos de idade, vim morar em Mandaguari. Antes disso eu tinha morado em Bela Vista do Paraíso. Aliás, o primeiro lugar que eu morei no Paraná foi Bela Vista do Paraíso, numa pequena fazenda, numa casa muito pobre, uma casa que era de chão batido, nós tínhamos condições materiais bastante precárias. Daí morei em Mandaguari, depois morei em Apucarana, e de Apucarana eu vim com 16, 17 anos, eu vim para Curitiba, vim sozinho, sem a família. Morei aqui na pensão da Dona Marta, que era ali na Praça Santos Andrade, e para começar a sobreviver, eu comecei a dar aula particular de matemática. Dava aula de particular de matemática para os meus colegas de colégio, que eu estudava no Colégio Estadual do Paraná. E dava aula particular para outros alunos que foram aparecendo. Depois disso, eu passei no vestibular de engenharia, de ciências econômicas. Desculpa, aula do que você dava? De matemática. 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 Eu dei aula de matemática e dei aula de física. São as duas matérias que eu mais gostava na época. Aí eu entrei na Faculdade de Ciências Econômicas, concluí o curso de Economia, mas enquanto estudante ainda comecei a dar aula em curso preparatório para vestibulares. E aí conheci outros colegas professores da época e juntos fundamos, naquela época, em 72, como você disse, o curso positivo preparatório para vestibulares. Rapidamente, resumindo a história, esse curso cresceu, se transformou em universidade. Eu fui o primeiro reitor dessa universidade. Nos últimos 10 anos que eu estive no grupo, eu fui reitor da universidade também, junto com o professor José Pio, que era meu vice-reitor. Tive a oportunidade de construir aquele lindo teatro, aquele lindo campus da Universidade Positivo. Mas aí, às vezes, e também entramos na área de informática, produzindo computadores, na área editorial, produzindo livros didáticos. Chegamos a ter, e temos ainda mais de 1000 escolas conveniadas pelo Brasil todo. Às vezes eu conto essa história e as pessoas dizem assim, mas que maravilha, parece um conto de fada, foi muito rápido. Não é bem assim. Tudo isso demorou 40 anos de trabalho muito duro, pagando imposto, levantando cedo todo dia, pagando juros de banco, fazendo dívida. Não foi nada fácil, mas valeu a pena cada dia trabalhado. Grupo Positivo, como que teve esse desenvolvimento dele aí ao ponto de chegar à universidade? Como que foi idealizado isso daí? Então, como te disse, nós começamos com um curso preparatório de vestibulares. Depois nós entramos no ensino regular, no ensino médio, o antigo científico. Depois nós tivemos a educação básica. E faltava, claro, a universidade. Apareceram 3 faculdades que existiam ali na Avenida Nossa Senhora da Aparecida. A pessoa era faculdade internacional, qualquer coisa assim. A pessoa queria vender, nos procurou, nós compramos. E começamos ali a pensar no curso superior, mas era uma faculdade isolada. E depois veio a ideia, já que estávamos no curso superior, de fazer uma universidade. Compramos aquele terreno, desenvolvemos o campus. Foi uma batalha incrível para o Ministério da Educação autorizar.
era governo do PT, o PT não via com bons olhos uma universidade privada, não é? O ministro Haddad era o ministro da Educação e foi uma briga boa. E nós fomos a primeira instituição a autorizar uma universidade privada em 10 anos no Brasil. Faziam 10 anos que ninguém conseguia. E daí está aí a Universidade Positivo, que hoje tem mais de 10 mil alunos. E a questão do mercado tecnológico, por que vocês decidiram entrar? Então, isso foi uma história interessantíssima. Era uma época em que havia reserva de mercado aqui no Brasil. Era a época ainda do governo militar. Tinha eles diziam que o computador era uma coisa estratégica, que tinha que ser uma coisa do Estado, tinha uma empresa meio estatal que era a Cobra, não é? E era um desespero, porque só tinha contrabando no computador, só tinha contrabando. E nós queríamos ter computadores na universidade, tínhamos o curso de informática. E começamos a fabricar alguns computadores para nosso uso pessoal. Depois fabricamos para a própria universidade, depois algumas pessoas começaram a querer comprar. A gente começou numa casinha pequena a fazer isso. Aí o Hélio Rotenberg, que era o diretor do curso de informática, saiu da universidade e foi fabricar computador. E quem deu o grande impulso nisso foi a Lei do Bem, em 2004, quando o governo Lula, que o Lula fez coisas boas também, hoje ele está aqui, nosso hóspede, na cadeia e tal, mas não é por isso que nós vamos dizer que ele não fez coisas boas, ele fez coisas boas. Uma das coisas boas que ele fez foi a Lei do Bem, que ele retirou impostos de uma série de produtos, entre os quais de computador. Com isso, o que passou a acontecer? Nós fazíamos um computador aqui em Curitiba que saía mais barato do que o computador que os contrabandistas traziam do Paraguai. Não valia mais a pena comprar do contrabandista. E isso deu um impulso fantástico, porque nós tínhamos um computador tão bom quanto, mais barato, e que tinha assistência técnica e a gente dava nota fiscal e garantia, coisa que o contrabandista não podia fazer. Vendemos muito computador, sobretudo na Casa Bahia, porque daí também tem uma outra coisa. Quando o governo alivia os impostos, a Casa Bahia não ia financiar computador contrabandeado, mas ela financiava o computador produzido com nota fiscal legalmente aqui no Brasil. E aí muita gente pôde comprar computador pagando 20, 30, 50 reais por mês, né? Aí o computador se popularizou. Muito bem, para quem está chegando agora, estamos com o Oriovisto Guimarães, pré-candidato ao Senado pelo Podemos. Ele está aqui se apresentando e dizendo aí quais as ideias aí dele para o Paraná e Brasil. Antes de falar especificamente sobre a sua pretensão política, gostaria que você desse uma opinião, você lá dentro do Grupo Positivo, como que você enxergava a política durante todo esse tempo? Olha, eu tive uma relação com a política desde a infância. Meu pai já era metido com política, minha casa era uma casa pobre, mas tinha livros e tinha discussão sobre política. E eu, quando vim para cá estudar, eu participei fortemente do movimento estudantil, brigando contra a ditadura na época, não é? Fui preso no Congresso de Ibiúna. Então, a política sempre esteve comigo, desde que eu nasci, eu acho. Mas o que aconteceu? Eu me casei, tive 3 filhos e tive que fazer a revolução doméstica, né? Trazer o pão para dentro de casa, sustentar os meus filhos, trabalhar. E aí comecei a trabalhar e tive que me afastar de movimento estudantil, tive que me afastar de política. E eu sempre achei, enquanto eu estava trabalhando na empresa, que não combinava e que não combina você ser empresário e ser político. Eu acho que você tem que ser uma coisa ou outra. Eu agora não sou mais empresário, eu me afastei completamente das empresas, não tenho mais ligação nenhuma. Passei a minha parte para os meus filhos, não participo mais da administração, não dou palpite no conselho, não tenho mais nada a ver com o Grupo Positivo. Tenho uma doce lembrança dos bons anos que eu passei lá. E tenho muitas saudades dos grandes colaboradores que eu tive lá. Quando eu saí do Grupo Positivo, nós tínhamos 10 mil funcionários. E assim, em 40 anos, quero dizer que nunca tivemos uma greve, nunca tivemos um problema maior, sempre tivemos uma convivência fantástica. Então agora sim, agora eu estou solto. E como é que eu vi a política? Eu vi a política como todo cidadão vê, acompanhando, vendo o que um político fazia, o que o outro fazia. Tive que atravessar o Collor, fui enganado pelo Collor, que ele dizia que ia acabar com os Marajá, não acabou. Fui enganado pelo Jânio Quadros, que disse que tinha uma vassourinha que ia varrer todos os corruptos, não varreu. Não é? Eu e o resto do Brasil, né? Sempre a bandeira da moralização e sempre a decepção depois, porque chegam lá, eles mudam todos. Tanto é assim que muitos amigos hoje chegam para mim e dizem assim, você podia estar aposentado, podia estar tranquilo, você vai se meter com essa sujeira que é a política?
Eu digo, olha, eu não quero me sujar na política, eu não vou me sujar na política. Se eu conseguir, se eu puder, eu quero limpar a política. Porque eu acho que ou nós fazemos isso, ou nós temos uma política limpa, ou nós temos uma política transparente, ou nós passamos a ter fé de novo no Estado brasileiro e a confiar nos nossos políticos, ou esse país não tem futuro. Porque em nenhum lugar do mundo existe país que não tenha político. A diferença entre um país e outro é que os políticos são mais honestos, mais transparentes, mais competentes, melhores gestores, e países que estão pior. Os políticos são mais corruptos, gestores ruins e realmente vão lá para se locupletar e não para atender às demandas da população. Você foi de movimento estudantil. Como que se deu essa tua atuação ali no movimento estudantil? Olha, a minha atuação não foi muito diferente da de milhares de outros estudantes da época, não é? Nós tínhamos um anseio de liberdade. Quem nunca viveu sob um regime ditatorial, talvez eu tenha que fazer uma explicação um pouco mais didática disso. Desde da Revolução Inglesa, desde do Iluminismo francês, a ideia de democracia, a ideia de uma república, é um sistema de 3 poderes: o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. Observe que ninguém tem o poder absoluto. O que acontece se o executivo corromper o legislativo e corromper o judiciário? Ele passa a mandar em tudo e você não tem mais direitos, você não tem mais liberdades, você não tem como se socorrer. Não adianta você apelar ao tribunal. O tribunal quem vai mandar vai ser o executivo. Não adianta você querer fazer uma manifestação política, porque eles vão censurar e não vão deixar. Então, em 68, nós comprávamos o jornal e na primeira página do jornal tinha um monte de receita de fazer bolo. Por que isso? Porque dentro da redação do jornal tinha um censor que cortava as matérias. Não, isso aqui não pode falar, isso aqui não pode falar. Então você não tinha liberdade, você não tinha cidadania. Houve um movimento muito grande de todos os brasileiros, não é? Teve a Marcha dos 100 mil no Rio de Janeiro, que foi marcante. Teve as diretas já, que começou até aqui em Curitiba. Não é? E eu participei fortemente desse momento. A cidadania brasileira toda se mobilizou para que nós voltássemos a ter liberdade, voltássemos a ter democracia. Você falou aí da época da ditadura. Gostaria que você opinasse aí sobre alguns movimentos que nós temos hoje em relação ao retorno do exército ao poder, dos militares, né? Dos militares ao poder. Qual que é a sua visão sobre isso? A minha visão sobre isso é muito clara. Eu não posso concordar com isso de forma alguma. E acho que nem os militares lúcidos querem isso. Acho que o exército brasileiro hoje é uma reserva de moral, de disciplina, com uma missão institucional fantástica. E é exatamente devido a essas qualidades que tem o Exército, e o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, sobretudo a qualidade da disciplina, que eu acho que é uma coisa que falta muito aos nossos políticos. E as pessoas veem essa complexidade toda, essa podridão toda que tem hoje na nossa política. A Operação Lava Jato virou o país do avesso. Mostrou que empresários corruptos, junto com políticos corruptos, estavam destruindo a Petrobras, estavam arruinando esse país. E, na verdade, você tinha aí um projeto de poder que queriam se eternizar, queriam comprar todo o poder legislativo e o próximo passo seria corromper o poder judiciário, coisa que, graças a Deus, não conseguiram. E estão indo para a cadeia por conta disso. Acho que os militares brasileiros já têm experiência acumulada o suficiente para não cair nessa história. Isso é uma bobagem, isso é uma coisa assim infantil até eu diria. Todo extremismo, seja de direita, seja de esquerda, tem que ser refutado. E para resolver isso, basta olhar para o resto do mundo. Olhe para a Espanha, olhe para a Itália, olhe para Portugal, olhe para a França, olhe para a Inglaterra, olhe para os Estados Unidos, olhe para todos os países desenvolvidos do mundo. Qual deles é ditadura? Nenhum. Todos são democracia. Todos têm rotatividade no poder. Todos existem leis claras e direitos para o cidadão. Então o caminho da ditadura pode ser um atalho que conforte alguns, mas é um erro. Isso é aquela história, soluções complexas que querem dar soluções simples. As soluções simples existem, só que estão erradas. Elas duram um pouco e aí você vai ver como é ruim viver na ditadura. Quem já viveu sabe. Você já chegou a militar mais ao campo da esquerda, muito embora tem muita gente que não defenda que não tem mais esquerda, direita. Mas eu gostaria que você que já teve lá, com esse alinhamento maior à esquerda, gostaria que você falasse assim, o que você acha que aconteceu com a esquerda, o que a esquerda precisa para retomar o caminho correto? Olha, eu acho que o que nós precisamos é abandonar a ideia de esquerda e de direita.
Eu acho que isso passou. Eu acho que tem coisas que passam. Olha, vamos fazer um raciocínio que é muito caro ao pessoal da esquerda. Vamos usar a ferramenta do Marx para interpretar a história. O que o Marx ensinava? Que na medida que evolui a economia, os instrumentos de produção, na medida que muda a maneira como os homens se organizam para ganhar o seu pão de cada dia, não é? Isso é a infraestrutura. Não é? A infraestrutura. A superestrutura, ou seja, as crenças, a religião, as leis, tudo isso vai mudando e vai se adaptando. Ele dava um exemplo bacana, que era o seguinte: quando a coisa era bem primitiva, que o homem não tinha nada, existia o que se chamava de comunismo primitivo, né? E daí os homens tinham que se reunir para caçar um bicho, para pegar uma caça, e quando pegava essa caça, repartiam igualmente. Era o que chamava de comunismo primitivo. Não tinha escravagismo. Então veja, a infraestrutura era o quê? Era uma infraestrutura sem instrumento, sem máquina, sem nada. Tudo que o homem produzia, ele consumia. Às vezes ele nem conseguia produzir para ele mesmo, morria de fome. Quando o homem melhorou um pouquinho, começou a pegar um pedaço de pau, amarrar uma pedra na ponta, começou a se fixar, a ter agricultura, aí um homem já conseguia produzir mais do que ele necessitava para o seu consumo pessoal. Já havia um excedente de produção. O que passou a acontecer? Antes, quando era o comunismo primitivo, quando duas tribos guerreavam, elas adotavam os guerreiros vencidos como irmãos ou matavam todos, e as mulheres como esposas. E não tinha escravagismo, porque não fazia sentido escravizar ninguém. Tudo que o cara produzia, ele consumia, se ia escravizar para quê? Quando o homem conseguiu produzir mais do que ele consumia, e que tinha um excedente de produção, havendo uma guerra entre duas tribos, começou a surgir a figura do escravo. Tivemos um período escravagista. Quando ser escravo se tornou um mau negócio, o escravo ficou muito caro, surgiu o feudalismo. Quando o feudalismo começou a criar dificuldades com a Revolução Industrial, com o mercantilismo e tudo mais, surgiu o capitalismo. Então, para explicar a história, essa ferramenta marxista eu acho perfeita. Já para antever o futuro, ela é uma lástima. Porque o que o Marx previa? Que o mundo todo ia ser uma pátria só e que todo mundo seria socialista. O que aconteceu na prática? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que chegou a dominar 1/3 do mundo, caiu, acabou. É tudo capitalismo lá. A própria China é capitalismo. A Cuba hoje está caminhando para o capitalismo a passos largos. Não existe mais lugar no mundo onde o governo é dono de tudo, é dono de todas as indústrias, é dono de todas as fábricas. Aonde tentam isso só dá fome. Olha lá o que está acontecendo com a nossa vizinha Venezuela. 700 venezuelanos por dia fogem para o Brasil porque estão passando fome. O que você tem lá não é democracia, é o Maduro mandando em tudo. O Maduro corrompeu o judiciário, corrompeu o legislativo, corrompeu tudo, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: não há mais dúvida hoje no mundo que a economia tem que ser uma economia de mercado, de livre iniciativa. Tem que deixar as pessoas empreenderem. E também não há dúvida mais no mundo hoje que aquele pensamento de direita radical, que tem que eliminar o Estado, que é do liberalismo, o laissez-faire total, que o Estado tem que ser mínimo minimorum, também perdeu o sentido. Porque todo mundo reconhece hoje que a nação não pode ser capitalista. A nação existe para compensar as desigualdades sociais, para ajudar a criança carente, para dar uma boa educação para todos, para tornar a vida um pouco mais igual. Então, assim, o que tem de bom na esquerda? Essa visão de que o Estado tem que ser um Estado para proteger os mais fracos, para promover distribuição de renda, para ser eficiente nos serviços que presta à população. Eu acho isso ótimo. Infelizmente, não é isso que nós vimos quando a esquerda foi para o poder no Brasil. Ela se perdeu totalmente, meteu a mão no jarro, se locupletou, estão presos, e é justo que estejam presos, foram presos com todos os rituais da justiça, com direito contraditório, com direito de defesa, com tudo mais. Não existe prisioneiro político no Brasil hoje. Existe político preso, que é diferente, né? De todos os partidos, não só da esquerda, né? Porque todos se locupletaram. Sim. Então eu acho assim, essa questão de ideologia hoje está superada. Não há dúvida para mim, a economia é de mercado, mas a nação, o governo não é de mercado. O governo tem um papel social importante. Então nós temos que ter hoje, acabar com esse divórcio, com a lógica e com essa paixão pela ideologia. Tem gente que veste de tal forma a roupa de uma ideologia que perde a capacidade de pensar, de ver o óbvio. O que o povo quer? O povo quer resultado. O povo quer comida na mesa, o povo quer assistência médica, o povo quer uma educação de qualidade, o povo quer segurança.
Todo mundo sabe disso. O diabo é como é que faz isso? A pergunta para os políticos é como atingir isso? E eu só vejo uma maneira de atingir isso. Com Estado eficiente, com produtividade, sem empreguismo, sem roubalheira, não é? E sem ideologia. Vamos ser práticos, cada um pense e raciocine como bem entender. A ideologia não é uma coisa contemporânea, é uma coisa do período moderno, é uma coisa da época do motor a explosão, não é uma coisa da época do computador nem do celular. Estamos ao vivo aqui com o pré-candidato ao Senado pelo Podemos, Oriovisto Guimarães. Mande sua pergunta, participe conosco. E agora eu vou passar a palavra ao Dr. Mesael Caetano dos Santos. Uma boa tarde, Dr. Mesael. Fique à vontade para fazer a sua pergunta. Muito boa tarde, meu caro Dr. Rafael Guazelli. Meu muito boa tarde, professor Oriovisto Guimarães. Professor, o tema é empresários na política. O Brasil, com essa crise política que passa, está surgindo uma leva de novos políticos vindo da iniciativa privada. Só para a eleição deste ano, apareceu Luciano Huck, João Amoedo, Flávio Rocha. Em São Paulo, apareceu um político, um empresário que diz que não é político, que se tornou prefeito de São Paulo, mas foi um fracasso, esse é bem da verdade. Como que o senhor vê essa leva de empresários na política? Aqui no Paraná o senhor falou que é ex-empresário, é pré-candidato ao Senado, o professor Wilson Prick também, ambos da educação. Só pelo fato de ser um empresário bem-sucedido é uma premissa para ser um bom político, ou o senhor pensa diferente? Eu penso diferente. Eu penso completamente diferente disso. Deixa-me te dizer como eu penso. Eu acho que o Brasil hoje vive um momento único. Nós estamos saindo de uma desilusão profunda com um período de esperanças que foi encarnado pelo PT, pelo Lula, pela Dilma, e que deu no que deu. Deu numa crise moral, até policial, sem precedentes, com a Operação Lava Jato. Deu numa crise de desemprego absurda, como o país nunca viu antes. Deu em 3 anos de recessão e deu um adeus a essas ilusões de que nós poderíamos resolver os problemas por aquele caminho. O que acontece hoje? Hoje existe uma falta de nexo, existe uma desconexão total entre os políticos e a sociedade. Veja só aqui, por iniciativa popular, teve uma emenda daquelas 10 medidas contra a corrupção, que foi lá para ser aprovada. O que os congressistas fizeram? Eles transformaram aquilo numa medida contra o abuso de poder. O que era para deixar mais duro a possibilidade de alguém se corromper no serviço público, eles queriam transformar em algo que ia acabar com a autonomia do judiciário, que ia acabar com a autonomia dos promotores, que ia impedir a continuação da Lava Jato. Então eu acho que hoje, o país todo tem um encontro marcado com a verdade. Nós vamos, nas próximas eleições, ter uma oportunidade única. Como eu já disse aqui, eu sou democrata e eu não acredito em outro regime que não seja a democracia, que seja o voto. Nós temos a chance, se quisermos, de mandar 513 deputados para casa. Vamos eleger toda a Câmara Federal com gente nova. Só para ter uma ideia, para dizer uma coisa rápida, desses deputados tem 55 que estão sendo processados na Lava Jato. Desses 55, tem 50 que são candidatos à reeleição. O eleitor tem que ficar atento. Nós temos chance de eleger 54 senadores dos 81 que existe, 3 por estado, né? Então, o que acontece? Nós podemos fazer uma renovação, Só que para fazer a renovação, o eleitor tem que ter opção. Não é o fato de eu ter sido empresário bem-sucedido. É claro que ter sido bem-sucedido recomenda. Se eu tivesse sido falido, se eu tivesse dado o calote, não ia recomendar, não é mesmo? Então, o fato de ser bem-sucedido recomenda sim. Mas não precisa ser empresário. Pode ser um professor bem-sucedido, pode ser um médico bem-sucedido, pode ser uma dona de casa bem-sucedida, um cidadão qualquer bem-sucedido na sua profissão, seja ela qual for, desde que ele demonstre pelo seu passado que ele é honesto, que ele gosta de trabalhar e que ele entende um pouco de Brasil, que ele estudou um pouco, que tem um preparo mínimo para isso.
Eu sempre digo o seguinte, quando você for contratar alguém para trabalhar na sua casa, se você fosse contratar um pedreiro para fazer uma reforma, você contrataria um pedreiro desonesto? Não, você não contrataria, porque ele vai roubar a tua casa. Agora, você contrataria um pedreiro que fosse só honesto? Também não contrataria, porque é pouco, porque ele ia chegar lá, era honesto, não ia roubar, mas também não sabia assentar tijolo, não sabia fazer encanamento, não sabia fazer nada. Adianta esse pedreiro? Não adianta. Então você quer um pedreiro honesto e depois você quer o quê? Que ele entenda da profissão dele. Perfeito. Mas se ele entender da profissão dele, se ele for honesto, ainda chega? Ainda não chega. Ele precisa gostar de trabalhar. Porque de repente você contrata um pedreiro honesto, que entende tudo de assentar tijolos, mas o cara é preguiçoso, senta lá e não faz nada. Então, use para votar o mesmo critério que você usa para contratar um pedreiro para sua casa. Tem que ser honesto, tem que entender da profissão e tem que ter vontade de trabalhar. Pode ter sido político? Já pode. Olhe para a biografia do político, tem muito político bom. Eu estou aqui dizendo que eu apoio o Álvaro Dias. O Álvaro Dias é político de muitos anos. É um exemplo de político. Não tem um processo de lava-jato, super bem quisto pela população, desempenhou o trabalho dele direitinho, não é? Agora, quando você vê um político que tem um passado ruim, não vote nele. Quando você vê um cidadão, seja ele empresário, seja ele o que for, que tem um passado ruim, não vote nele. É a mesma coisa. A regra que eu aplico para os políticos, eu aplico para os empresários, eu aplico para os médicos, aplico para o dentista, aplico para qualquer cidadão brasileiro. Não é a profissão que determina, é a história do cidadão que determina. Agora, você já foi filiado ao PSDB. Fui. Você pode explicar o porquê que você já chegou a transitar ali pelo PSDB? Então, eu realmente... Primeiro, eu sou um fã de carteirinha do Fernando Henrique Cardoso. Até já emendo se você na época pensou em ser candidato também. Não, eu não pensei. Cargo. Não, eu não pensei. Eu participei do PSDB, me filiei ao PSDB, por influência do Álvaro, que também era do PSDB na época. O PSDB tinha quadros muito interessantes na época. O Fernando Henrique, até hoje eu leio os livros do Fernando Henrique. Ele acabou de escrever um livro agora, Crise e Reinvenção da Democracia, que eu acho fantástico e recomendo a leitura. Acabou de sair. Onde ele faz uma análise da história do Brasil recente e tudo que está acontecendo, ajuda a gente a entender o Brasil. Eu participei de algumas reuniões de partido e tal, mas nunca fui candidato. E depois me desliguei do PSDB, porque também me desencantei com o PSDB. Agora a pergunta é a seguinte, você está com 72 anos, certo? Isso mesmo. Por que você largou aí aquele grande empreendimento, aquele sucesso que é o Positivo, para resolver ser candidato? Olha, primeiro vamos ser justos. Eu não larguei o Positivo para ser candidato. Eu já larguei o Positivo faz 5 anos e só agora eu resolvi me candidatar. Sim. Eu deixei o Positivo porque achei que estava na hora de deixar. Sim. Eu já estava cansado do Positivo. O Positivo me absorvia muito. E eu não sou um homem de fazer a vida inteira a mesma coisa. Dentro do Positivo mesmo eu mudei de função inúmeras vezes. Na medida que a empresa foi evoluindo, eu fui mudando o que eu fazia lá dentro. E sempre liderando um empreendimento novo, sempre fazendo uma coisa nova. Aí saí com a ilusão de que eu ia fazer pouca coisa, que eu ia pescar, que eu ia fazer ginástica, não sei o quê. E eu descobri claramente uma coisa. Eu não sirvo para ficar parado. Eu tenho um bichinho dentro de mim que me obriga a trabalhar, que me obriga a ser útil. Eu me sinto bem quando eu sou útil. Levantar e não ter o que fazer é uma tristeza. E eu não quero mais fazer empresa. Eu, graças a Deus, não preciso mais de dinheiro para viver. Não quero fazer outro negócio. E eu decidi que nesse meu período de vida que eu ainda tenho pela frente, que eu espero que seja ainda bastante anos, eu tenho a saúde, tenho energia, tenho vontade, eu faço ginástica todo santo dia e eu estou com muita vontade de ajudar o Brasil. Eu não quero ir lá para me locupletar, eu não quero ir lá para me servir, eu não preciso disso. Eu quero ir lá para trabalhar com transparência e para fazer as reformas que esse país precisa, como a reforma da Previdência, como a reforma de acabar com o foro privilegiado, de ter leis mais duras contra a corrupção, com uma reforma política, que é um absurdo o que acontece com a maneira como nós estamos organizados politicamente. E é isso está dando um significado, está dando um sentido para a minha vida. E é por isso que eu me candidatei e porque acho que o Brasil, para mudar, precisa ter opção. E eu faço aqui um apelo que outras pessoas que nunca foram políticos, que se candidatem. Que se candidatem não para virar político profissional, vai lá, fica lá 4 anos, ajuda o Brasil, depois volta para a iniciativa privada.
Aliás, eu quero dizer já, se eu for eleito, eu não vou me recandidatar a nada. Eu não serei um político profissional. Eu quero ser político uma vez no Senado e depois chega. Doutor Mesael, mais uma pergunta sua. Professor Luiz, a pergunta agora é sobre a forma. Vamos lá. Professor Ilvisto, a pergunta agora é sobre reforma trabalhista. Eu acompanhei a tua entrevista na Casa do Povo e o senhor falou que essa reforma não está completa. Ela precisa ser aprofundada em alguns pontos, como numa futura reforma sindical. O senhor também considera que essa legislação foi anacrônica e que não reflete o mercado de trabalho atual? Então o senhor acha que há de se fazer ainda mais reformas na legislação trabalhista? Só que, professor Ilvisto, eu sou advogado trabalhista e os advogados acompanhando na prática, uma dificuldade muito enorme de interpretação da lei. Só que na prática essa reforma ela pendeu para um lado que foi para o lado empresarial. Ela se mostra, ao meu ver, um desastre. As relações de trabalho está precarizada. Está se comprovando que a reforma trabalhista está contribuindo para o desemprego. As empresas estão contribuindo, demitindo para contratar mão de obra mais barata. Aumentou a informalidade, são 15 milhões de brasileiros na informalidade. Pior, o salário médio do trabalhador diminuiu e, por conseguinte, diminuiu também a renda e o poder de compra do trabalhador. Foi um tiro no pé dos empresários. Essa reforma não foi selvagem demais? Só pensaram nos lucros dos empresários e se esqueceram que o trabalhador é parte importante na economia do país. Afinal, são 35 milhões de assalariados que colocam todos os meses seu salário no comércio? Ou o senhor continua com o mesmo pensamento? Olha, eu quero te dizer que a tua pergunta é mais do que uma pergunta. É um discurso, é uma posição que você tem, uma visão que você tem sobre a reforma trabalhista. Eu, como bom democrata, respeito a sua visão, respeito o seu direito de discordar da reforma e tenho certeza que você vai também respeitar a minha opinião. Não se pode atribuir todos esses problemas que você colocou, de número de trabalhadores na informalidade, de números de desempregados, a essa reforma trabalhista. O desemprego já existia antes da reforma. O governo Temer, que é um governo que eu não apoio, que é um remendo, que é uma coisa que aconteceu por acaso, ninguém votou para o Temer, é o governo mais impopular que tem nesse país. Pretendia fazer algumas reformas. Tinha que fazer a reforma trabalhista e queria fazer a reforma da Previdência. A reforma da Previdência a gente pode conversar daqui a pouco, que eu acho a mais importante de todas as reformas. Aliás, acho que ele cometeu um erro. Deveria ter começado pela reforma da Previdência. Não começou pela trabalhista, que ele achou que era mais fácil. Depois vieram as denúncias da JBS e ele teve que cuidar do próprio umbigo, porque senão ia perder o mandato também, né? Estava envolvido lá com a turma da JBS, pelo jeito. E a reforma da Previdência não aconteceu. O próximo governo obrigatoriamente vai ter que fazer a reforma da Previdência. Bom, por que todo mundo pedia uma reforma trabalhista? Eu vou te dar um exemplo muito simples, que eu acho que você vai concordar comigo. A informalidade já existia antes. Os custos para se contratar trabalhador nesse país sempre foram muito altos. Eu criei muito emprego, contratei muita gente, tive muito poucos, pelo tamanho da empresa, pouquíssimos demandas trabalhistas. Sempre pagamos todos os encargos, sempre obedecemos a lei, mas é um fardo pesado, não se pode negar isso. Se você olhar um país, por exemplo, como os Estados Unidos, eu vou te lançar um desafio para você pensar um pouco nisso. Lá não tem essa legislação trabalhista. Lá não tem fundo de garantia, lá não tem nenhuma garantia para o trabalhador. Você faz o horário que você quer, você faz a hora, combina com o teu patrão o horário que você quiser, as férias que você quiser, é totalmente livre. E você tem trabalhadores do mundo inteiro querendo emigrar para os Estados Unidos para trabalhar lá. Por que isso acontece? Porque lá tem emprego, porque lá tem desenvolvimento. E as pessoas sabem muito bem cuidar da sua própria vida.
Eu vou te dar um outro exemplo. Eu precisava de um guardião para minha casa uma ocasião. E eu tinha um guardião numa das escolas do Positivo que eu gostava muito dele, uma pessoa com quem eu me dava muito bem, conversava sempre com ele. E eu o convidei para trabalhar na minha casa. Escuta, senhor José, o senhor não quer trabalhar comigo? Disse, professor, eu gosto muito do senhor. Eu vou trabalhar lá. Aquele tempo não tinha reforma trabalhista ainda, tá? Era lei antiga. Mas, professor, para mim trabalhar lá eu vou ser empregado doméstico. Empregado doméstico não tem fundo de garantia. Eu falei, não tem problema nenhum, senhor José. O senhor vai para lá, eu me comprometo com o senhor, fazemos uma caderneta de poupança e eu deposito o equivalente do fundo de garantia, da minha parte, da sua, nessa caderneta de poupança. O senhor retira nas mesmas regras do fundo de garantia. Se precisar fazer uma reforma da casa, se eu lhe demitir, o senhor vai ter seu fundo de garantia lá do mesmo jeito. Ah, então tá bom, eu vou. Fizemos isso. Dei para minha secretária controlar a conta da poupança do seu José, que era equivalente ao fundo de garantia. Em 3 anos, ele que ganhava menos que a minha secretária, tinha um fundo de garantia maior do que o dela. Sabe por quê? Porque a poupança remunerava quase 2 vezes o que o dinheiro do fundo remunera. O governo se coloca de pai dos trabalhadores e quer administrar o fundo de garantia e, na verdade, ele rouba os trabalhadores. Ele pega esse dinheiro do fundo de garantia e empresta de maneira subsidiada aos campeões nacionais, aos empresários que os corrompe, e o trabalhador perde com isso. Então, para mim, se não existisse fundo de garantia, se fosse um depósito obrigatório para o patrão depositar numa caderneta, com regras claras, uma caderneta de poupança, não estou falando nem aplicação de mercado financeiro. O mercado financeiro renderia muito mais. Seria muito melhor. Então eu acho que quanto mais você desregulamenta, quanto mais você dá liberdade, quanto mais você dá transparência, melhor para o trabalhador. Eu acho que quando o governo se mete a ser pai, ele é um pai cruel, ele é um pai que explora os seus filhos, sobretudo os trabalhadores. Você pega, por exemplo, Cuba, que era um exemplo de país socialista e tal e coisa, manda médicos para cá. O que acontece com o salário? O médico ganha quase nada e o restante vai para quem? Vai para o governo. Será que isso é mais-valia? Então eu acho o seguinte, essa reforma é nova, mal começou, temos ainda que viver com ela um tempo. Certamente, quando você fica todo esse tempo, que era uma lei trabalhista, você é advogado trabalhista, sabe disso, vinha lá do tempo do Estado Novo ainda isso, não é? Inspirada lá no Mussolini e coisa que valha. É claro que quando você mexe, a estrutura sindical, quantos sindicatos você tem no Brasil hoje? É um absurdo, é mais de... o último número que eu tinha era 17 mil sindicatos, virou uma indústria, virou empreendedorismo sindical. As pessoas vivem disso, do imposto compulsório que era cobrado do trabalhador. Isso é claro que é muito mais bonito eu chegar para o trabalhador e dizer assim, você é cidadão brasileiro, você decide se você quer contribuir para o seu sindicato ou não. Você tem a liberdade de dizer, vou contribuir com o meu sindicato ou não vou contribuir porque esse sindicato não presta. Agora não, quer impor compulsoriamente. Você tem que contribuir um dia por ano do seu salário, vai para o sindicato. O que é isso? O trabalhador não é índio, o trabalhador não é débil mental, o trabalhador não precisa ser tutelado. E eu acho que essa legislação exacerbada, que tutela o empresário, que tutela o trabalhador, que retira a liberdade, eu lutei contra isso quando lutei contra a ditadura e acho que a burocracia exagerada é uma forma de ditadura que retira a nossa liberdade de nos organizarmos como nós bem entendermos. Governo não é solução, governo é problema. Nós sustentamos o governo. 40% de tudo que nós produzimos nesse país vai para o governo. O que nós temos em troca? Qual a qualidade do serviço que nós temos em troca? Temos alguma coisa em troca? Temos grandes funcionários públicos. Eu rendo aqui minha homenagem aos bons funcionários públicos. Eu rendo minha homenagem aos promotores de justiça. Eu rendo minha homenagem ao judiciário. Eu rendo minha homenagem aos professores. Eu rendo a minha homenagem aos médicos e a milhões. Nós temos 13 milhões de pessoas trabalhando no Estado hoje. E temos 91 milhões de pessoas trabalhando na iniciativa privada. Mas eu rendo a minha homenagem a esses 13 milhões, aqueles que são bons, aqueles que trabalham de verdade. Não rendo homenagem àqueles que vão lá, colocam o paletó na cadeira e finge que trabalha e no final do mês recebe e depois se aposenta com a aposentadoria que o trabalhador da iniciativa privada não tem e não terá nunca. E no caso específico da reforma da Previdência, o presidente Temer avançou e daí por conta de todo esse escândalo de corrupção ele acabou recuando. Qual que é a sua análise sobre a reforma da Previdência, da forma como está proposta
e se você é a favor ou contra a reforma da Previdência. Olha, não se trata nem de ser a favor ou de ser contra. É claro que eu sou a favor. A reforma da Previdência é uma imposição matemática. Não dá para continuar como está. A receita está errada. Não dá. Você tem hoje, eu estava dizendo ainda há pouco na pergunta anterior, 91 milhões, você tem uma população economicamente ativa, ou seja, pessoas que estão trabalhando no nosso país hoje. Você tem 104 milhões de pessoas que trabalham. Dessas, 13 milhões trabalham no setor público e 91 trabalham no setor privado. Aí a gente fala assim, o desemprego está em 12%, 13%. Não é verdade, porque calculam sobre 104 milhões. Nos 13 milhões que trabalham no setor público, o desemprego é zero. Não tem desemprego no setor público. Ninguém manda ninguém embora no setor público. A maioria deles tem estabilidade, né? Nós temos mais de 100 mil cargos de confiança no setor público. Quero dizer que os Estados Unidos têm 8 mil. É uma economia um pouquinho maior do que a nossa, né? Então, eu não tenho bronca contra o setor público. Eu já disse aqui, o Estado é essencial. Os políticos são essenciais. Os funcionários públicos são essenciais. Não existe país no mundo onde não tenha governo, onde não tenha funcionário público, onde não tenha político. Tem que ter. Não inventaram isso ainda de não ter. Eu louvo o Estado, precisa ter, é um pré-requisito da civilização. Só que ele tem que ser eficiente, ele tem que ser transparente, ele tem que ser honesto, ele tem que aplicar bem o dinheiro público. O que acontece com a nossa Previdência hoje? O ano passado ela deu um déficit de 270 bilhões de reais. Ou seja, aquilo que você arrecada hoje do pessoal que está trabalhando no setor público e no setor privado, não dá para pagar os aposentados. Tem um buraco de 270 bilhões. Tem gente que não quer acreditar nisso, diz que é mentira do governo. Aí eu não posso fazer nada, porque daí é visão ideológica, o cara não quer olhar para número, não há como discutir. Mas os números estão aí, os melhores economistas dizem isso, os dados estão aí para quem quiser fazer continha e usar uma maquininha. Bom, o que aconteceu com o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro quebrou, só que o Rio de Janeiro era um estado, aí o resto do país acudiu. O governo deu dinheiro, o BNDES, né, tiveram que privatizar lá a companhia de saneamento deles e tal. Mas o que vai acontecer com o Brasil quando o Brasil quebrar? Quem que vai acudir o Brasil? Ninguém. A Argentina não vem aqui salvar o Brasil. A Argentina é pequenininha, não dá conta. E os Estados Unidos está se lixando para nós. A Europa também. A China também. Sabe, eles têm os problemas deles, nós temos que resolver os nossos. Nós temos uma situação hoje explosiva. Tem que ser repensada a Previdência. Não pode ter cidadão de duas categorias hoje. De novo, os funcionários públicos estão lá não por culpa deles. Nenhum funcionário público tem culpa. Tinha uma lei, ele foi lá, prestou um concurso, está fazendo um bom trabalho, adquiriu direitos e nós temos que respeitar isso. Mas nós não podemos continuar com essa receita. Daqui para frente o Brasil vai ter que ser diferente, porque os recursos não chegam. Nós vamos ter que repensar, todos os brasileiros vão ter que ter uma aposentadoria igual. Não pode mais um se aposentar com 20, 30 mil e os 91 milhões que trabalham na iniciativa privada se aposentam com 1.000 e pouco, 2.000. Nós vamos ter que, quem gosta de igualdade, quem gosta de pensamento de esquerda, vamos começar a igualdade pela aposentadoria. Seria muito bacana. Chegou uma pergunta aqui do Leonardo Rocha, que é cientista político da Universidade Federal do Paraná. Ele pergunta sobre o financiamento eleitoral, o autofinanciamento. O que você acha desse fato? Se isso não, digamos, não tira a igualdade na disputa, deixa a disputa eleitoral desigual, porque um candidato que tem uma condição financeira maior, ele tem mais condições de fazer campanha. Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, eu quero responder essa pergunta, Leonardo, né? Leonardo Rocha. Leonardo Rocha, veja. Primeiro, a lei limita o gasto que você pode gastar numa campanha. Por exemplo, o gasto máximo que você pode ter, eu já tenho um advogado que me assessora, ele já disse, olha, o máximo que o senhor pode gastar são 3,5 milhões de reais. Se o senhor gastar mais do que isso, o senhor vai ter a sua candidatura glosada, o senhor vai ser eliminado. Segundo, eu quero dizer que eu sou favorável ao financiamento público. Eu não sou favorável ao financiamento de empresas dando dinheiro para político. Porque o início da corrupção é aí. O empresário começa a comprar o candidato já. É mais ou menos a história daquela noiva que diz assim, eu só vou aceitar dinheiro dos outros para prestar pequenos favores enquanto
enquanto eu estiver noiva. Depois que eu casar, eu vou ser honesta e não vou aceitar dinheiro de ninguém. Você sabe que não vai, né, Leonardo? Então, eu acho que tem que ser honesta a vida inteira. Então, eu acho assim, eu acho que está certo o financiamento público, acho que está certo proibir a contribuição de empresas. Essa vaquinha que tem hoje na televisão de contribuição de pessoas físicas, acho que tudo bem, a contribuição é mínima que cada um pode dar, também está limitado em lei o valor. E quanto ao candidato poder colocar dinheiro de recursos próprios, se tivesse uma lei limitando, eu gostaria muito. Eu apoio também essa lei. Não precisa quem tem mais gastar mais. E quero dizer o seguinte, eu sou um pão duro. Eu não vou gastar muito pouco na minha campanha. Eu acredito, sabe no que? Hoje, nisso que nós estamos fazendo aqui. Em conversa, em opinião, em entrevista, em imprensa, em celular, em WhatsApp. Acho que o mundo contemporâneo hoje... Olha, tem um dado que muita gente está se esquecendo. O Paraná hoje já tem 1.100.000 pessoas com curso superior. Nunca teve isso. Essas pessoas pensam, raciocinam. Não dá mais para pensar em curral eleitoral e que vai imprimir um monte de santinho, que vai dar dentadura. Isso passou. As pessoas hoje raciocinam. Não é? E eu estou acreditando nisso. Eu vou gastar pouquíssimo na minha campanha. E porque tenho algum dinheiro, sim, Leonardo, eu não tenho coragem de pedir dinheiro para ninguém. Não quero dinheiro de ninguém. Não quero dinheiro de fundo partidário. Deixa para os outros que não têm, eu não preciso. Tá? Nem do fundo partidário, nem do fundo eleitoral. Outra coisa, sou a favor do financiamento público, mas acho que está exagerado. Nós tínhamos que cortar aquilo para menos da metade. E que nós temos sim, é urgente, fazer uma reforma política para não ter esse número imenso de partido, onde o cara funda um partido só para poder ter acesso ao fundo eleitoral e ao horário gratuito de televisão. E se locupletar. Não tem ideologia, não tem uma visão, não tem princípio, são comerciantes. Daí eles vão lá, ao invés de fazer a função de legislador, que é fazer boas leis e fiscalizar o governo, sabe o que eles fazem? Eles vão lá para o presidente e dizem assim, o senhor quer que eu apoie a sua lei, a sua reforma constitucional? Eu apoio, mas o senhor tem que me dar a diretoria financeira da Petrobras ou dos Correios. Eu acho, Leonardo, que quando um político do legislativo, que não deveria nunca se meter no executivo, porque a divisão de poder é fundamental, senão não há democracia. Quando um político pede uma diretoria de uma estatal, ele devia ser preso. E sabe por que ele devia ser preso? Porque ele só está pedindo essa diretoria, não é para professar a ideologia dele, não é para melhorar o país, não, ele quer roubar, ele quer fazer fundo de campanha. Isso é nojento, nós temos que acabar com isso. E uma das coisas que eu quero propor é que, se eu chegasse a senador, é que todo e qualquer legislador que seja cooptado pelo governo, através de cargos, nomeando cargos estatal, ou seja convidado para o ministério e que aceite, perca o seu mandato legislativo na hora. Eu acho que tem que haver uma independência de poderes. Você imagine se no judiciário os juízes começassem a fazer chantagem assim, senhor presidente da República, eu só vou julgar as coisas que o senhor quer se o senhor me der a diretoria financeira dos Correios. Não seria um escândalo? Mas esse escândalo já acontece com o Legislativo. O Legislativo é tão diferente do Executivo como o Judiciário tem que ser diferente do Executivo. Cada poder tem que ficar no seu papel. Hoje há uma confusão. O Executivo compra o Legislativo com cargos e o Legislativo se corrompe facilmente. Não há mais coalizão por princípio, há cooptação por interesses privados. Isso tem que mudar no nosso país. Isso é atrasado. O Brasil não merece mais isso. Doutor Mesael, a última pergunta. Meu caro professor Oriovisto, a pergunta agora é sobre educação. Sua área, né, professor? Professor, eu sou um curioso, eu sou fruto da educação. Então a minha curiosidade pela educação na história, seja ela global, mas principalmente na história do Brasil. E eu fiz questão de fazer alguns estudos sobre a educação objetivada nas Constituições do Brasil. A primeira Constituição de 1824, ela não dera muita importância, a de 1891 também não, a Constituição de 32, de 46, de 67, poucas importâncias se deram para a Constituição, para a educação nas Constituições. Mas a Constituição de 88, o legislador teve uma preocupação muito grande e disse que ele colocou a educação no nível
no nível de direito social do cidadão, tá no artigo 6º, e também tem um capítulo específico, que é o artigo 205, 202 em diante da Constituição, que fala que a educação é um direito de todos, dever do Estado, da família, enfim. O legislador teve uma preocupação grande no que diz respeito à educação do povo brasileiro, só que, professor, já se passaram 30 anos, e um a cada jovem no Brasil deixa a escola antes do final do ano letivo. 78% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento de língua portuguesa adequado para a idade. Temos, proporcionalmente, menos pessoas no ensino superior que o Azerbaijão e a Colômbia. Gastamos mais, principalmente do PIB, com a educação do que países desenvolvidos. Enfim, professor, eu queria fazer duas perguntas para o senhor. O Michel Temer escolheu para ministro da Educação um político, o Mendonça Filho, e não um professor. O senhor entende que o ministro da Educação tem que ser um profissional do ramo da educação? E quais as suas propostas para melhorar a educação no Brasil? Porque o senhor é um expert. Digo, educação para a classe trabalhadora, para as classes menos favorecidas que necessitam muito de uma educação de mais qualidade. Muito bem, eu te agradeço muito essa pergunta. Eu acho que é um momento ótimo da gente explicar um pouco isso. De fato, eu passei a minha vida toda trabalhando com educação. Trabalhei com educação básica, fui professor, por mais de 15 anos usei um guarda-pó e comi pó de giz. Então, fundei uma universidade, fui reitor dessa universidade, me relacionei com todas as áreas do saber, tive que fazer uma síntese disso para poder montar essa universidade. Li muito a respeito desse assunto a minha vida inteira. Eu quero te dizer uma coisa. A educação acontece dentro da escola. A educação não acontece no gabinete dos políticos. A educação não acontece no Congresso, não acontece no Ministério da Educação. Eu vou te dar só um dado que talvez você não saiba. O Ministério da Educação, o governo federal, controla as universidades federais e fiscaliza, entre aspas, as universidades privadas. Eu digo entre aspas porque é uma fiscalização extremamente deficiente, com critérios pífios. Bom, só que esse Ministério da Educação, fora da sala de aula, longe da educação de fato, porque a educação é aquela faísca que se dá entre os olhos do professor e os olhos do aluno. É aí que a educação acontece, pelo exemplo, pela disciplina, pelo bom material didático, pelo professor que chega perto do aluno e conversa com ele, pelo estímulo ao professor, pelo estímulo ao aluno. Pois bem, ao invés de fazer isso, esse Ministério da Educação tem 200 mil burocratas longe da sala de aula. De novo, não adianta fazer poesia na lei, adianta escrever como nós vamos fazer uma boa educação. O problema não é definir o que a gente quer, o problema é dizer como que a gente consegue isso. Então, de novo, eu sou contra o Estado? Não, não sou contra o Estado. Eu já disse aqui 10 vezes, o Estado é essencial, não existe país do mundo sem governo. Agora, o governo tem direito de desperdiçar o dinheiro, de pôr aonde o dinheiro público, aonde não vai render para a população? Não tem esse direito. O Congresso tinha um papel de fiscalizar, de impedir isso. A população tem que fiscalizar e impedir isso. O dinheiro da educação não está chegando até o professor. Esse é o ponto central. Vamos para a educação básica. Quem controla a educação básica pública para o trabalhador, como você disse, são os estados e os municípios. De novo, vocês têm uma estrutura burocrática que não funciona. Você imagina que o Banco Itaú, por exemplo, resolvesse administrar todas as suas agências no Brasil com o seguinte critério. Critério número 1, ninguém pode ser mandado embora, todo mundo é estável. Critério número 2, os próprios funcionários da agência vão eleger o gerente. Critério número 3, esse gerente dali a pouco vai ser substituído por outro funcionário dele, que vai ser eleito, e ele vai voltar a ser funcionário. Sabe o que ia acontecer com o Banco Itaú se ele fizesse isso? Ele ia quebrar, ele ia falir. Só que é exatamente assim que os estados brasileiros administram a educação. Você vai numa escola de educação básica, a autonomia do diretor para contratar professor, para demitir professor, para dar um prêmio de incentivo ao professor, para comprar um giz, para consertar uma cadeira, para mandar consertar uma goteira, sabe qual é a autonomia que ele tem? Nenhuma, é zero. Tudo tem que vir para Curitiba, a escola está lá em Astorga,
tem que vir para a inspetoria regional, que tem que chegar em Curitiba, dali 2 anos o vidro está quebrado e está entrando água. Tá? Tem um professor que não vai dar aula, o que o diretor faz? Nada, nada, porque ele não pode demitir, ele não pode reprimir, ele não pode fazer nada, o professor é estável. Tem um professor que vai muito bem, que é um exemplo de professor, o que o diretor pode fazer? Pode dar um prêmio para ele, pode chegar no fim do ano e dizer, olha aqui, ó, você mereceu, você é um exemplo para os outros, está aqui uma viagem para Foz do Iguaçu, um prêmio qualquer que seja, está aqui sei lá o quê, um prêmio qualquer, uma cesta de Natal. Não pode. Então, nós temos escolas hoje sem liberdade. De novo, é o engessamento burocrático que infelicita esse país. As escolas tinham que ter mais autonomia. Não interessa tanto essa coisa de fazer lei 5692, lei 4024, lei. O Brasil é campeão mundial do mundo de fazer lei. Se lei resolvesse as coisas, o Brasil seria o país mais rico do mundo, porque eu acho que ninguém faz tanta lei como nós. Só que não resolve, né? O que resolve é gente séria, trabalhando. Você pega o teu filho na tua casa. Se você, como pai, senta com ele, faz a lição de casa, valoriza aquela lição de casa, não é? Se você ensina ele um pouquinho, ajuda, o teu filho vai valorizar isso. Agora, se você nem dá bola, se você nem quer saber das notas dele, o que acontece? A criança vai se desinteressar por aquilo. Se vai na escola, tem um professor desmotivado, que não recebe um incentivo, que não recebe nenhum aplauso, que quando reivindica alguma coisa tem uma autoridade que às vezes joga a polícia com gás lacrimogêneo e cachorro para morder ele. O que você pode esperar de uma educação assim? Está errada a forma de administrar. O problema da educação no Brasil é sobretudo um problema de gestão, de como fazer. Nós precisamos ter gestores competentes na educação. Não temos. Temos ótimos professores, mas temos uma burocracia que amarra tudo e que tira a liberdade deles. E remunera mal. Né? Legal, nós estamos nos encaminhando para o final da entrevista. Professor, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais e já emendo com uma pergunta. Por que você se considera, entre as 2 vagas do Senado, você se considera mais preparado ou mais apto que os demais pré-candidatos para assumir o Senado no estado do Paraná? Bom, primeiro eu quero dizer que eu sou um democrata e eu não me considero mais preparado. Quem vai considerar ou não o mais preparado são os eleitores. Eles é que têm que julgar. Não é? Eu digo que estou me propondo a isso pelas razões que já expus. Eu tenho experiência de Brasil, eu tenho 72 anos, eu tenho muita saúde, muita energia. Eu leio e estudo o Brasil desde que eu me entendo por gente. Eu tenho uma vida pregressa onde eu não tenho nenhum processo de tipo algum. Né? Não estou em nenhuma operação contra a corrupção ou coisa que o vale. Quero dizer que administrei um grupo com 10 mil funcionários durante 40 anos. Nunca tivemos uma greve. Nunca tivemos uma ameaça de greve. Sempre soube dialogar com eles. E se você conversar com os funcionários que trabalharam comigo, você vai ver que entre eles eu vou ter bastante voto. Então, eu não me considero mais preparado. Quem tem que julgar isso são os eleitores. Obrigado, professor. Uma honra tê-lo recebido aqui. Teremos mais oportunidade durante a campanha eleitoral e sucesso nas eleições. Muito obrigado, eu que agradeço. Então, a você, um grande final de semana e estaremos de volta aí na segunda-feira com reprise desse programa. Um abraço. Santuário Divina Misericórdia apresenta show de lançamento do CD do Ministério Consagração. Em ti confio, em ti espero, nada poderá. Imperdível, venha participar desta festa com participações especiais da banda Vida Reluz. Jonathan Moraes, Espírito de Deus, Thelma Rodrigues leva além, onde tem e Padre Anchieta.
Adquira seu ingresso por apenas R$10 e troque por um CD no dia do evento. Informações 9910-6981. Não perca, dia 16 de junho às 20 horas no Santuário da Divina.